Olin Rollins, papapá, no ar, chegando devagar, formando opiniões além do pasto, certo? Construam as suas verdades, façam a sua reflexão e vamos lá, rapidinho a um assunto aqui, porque quando eu vejo determinadas reportagens, matérias que passam na televisão ou que eu leio, são essas que são o alimento para esses podcasts, beleza? E agora eu vi algo, né? Estava assistindo algo ao qual eu vou falar sobre esse assunto: choque de realidade, aumento de natalidade, aumento da miséria, papapá. É o seguinte, claro que os governantes, principalmente no Brasil, deixam de fazer a sua parte para com a população. Claro que a corrupção é realmente a grande doença, o desvio de verbas, os impostos astronômicos que nós, cidadãos, pagamos e não são revertidos em benefício da população. Claro que existe isso e mais uma série de problemas, são empresários, são maracutaias, são diversos tipos de acontecimentos que levam à miséria de um país tão grandioso como o nosso, como o Brasil, que tem lugares como Barra da Tijuca, Copacabana, Alphaville, em São Paulo, Alphaville em Curitiba e tantos outros lugares que o sul, né, alguns lugares como Florianópolis, etc e tal, em que você vê uma riqueza, um que até europeu em determinados lugares, né, e você vê um choque de realidade, como eu falei já em outros podcasts, principalmente nas grandes capitais, como São Paulo, como Salvador, como Porto Alegre, próprio Rio de Janeiro, que você vê uma miséria descabida, que você chega a ter lugares que parece que você está entrando em algum país do continente da África, tamanha a miséria. Mas o que é o choque de realidade que eu quero passar para vocês nesse podcast? Eu não vou ficar aqui falando sobre a minha história agora, certo? Mas eu sou um cara que eu vim de periferia, beleza? Eu vivi muito tempo não em situações precárias, mas em condições não iguais a muitos que viviam comigo na minha época, e sempre morando de aluguel a vida inteira, filho de uma mãe de mãe solteira que trabalhou a vida inteira, foi pai e mãe e abrigou um monte de gente em suas casas, e morando de aluguel a vida inteira. E quando fui fazer a minha vida, quando eu fui sair para fazer a minha vida, também comecei em aluguel, e 20 anos de aluguel se passando, beleza? E como eu disse, eu não tô aqui para contar a minha história, mas eu preciso fazer esse adentro para eu poder ingressar no assunto, nesse assunto de choque de realidade, a qual eu vejo, e é o que eu falo, não é porque eu vim de periferia, certo? Não é porque eu vivi de certa maneira que eu vou levantar a bandeira, que isso é bonito, que é lindo a gente viver assim, você entendeu? Aquela coisa, hoje em dia querem que fale comunidade, mas não, é favela, certo? E etc e tal, mas é bonito morar na favela, porque tem todo um glamour morar na favela, os gringos vêm pra cá fazer tour pra conhecer a favela, porque a favela é um lugar lindo, etc e tal, mas não é bem assim, a realidade. Isso é uma realidade que o próprio governo e os próprios poderosos querem colocar dentro da mente do povo, porque, como eu digo em outros podcasts, se precisa de pobre, entendeu? Parte já vai morrendo mesmo, vai morrendo no tráfico, vai morrendo no crime, vai morrendo de doenças, vai morrendo por conta dos desvios de verba, dos políticos, da corrupção, etc e tal, vão morrendo, e aí vai sobrando os pobres, que tem que existir pobre para trabalhar nas fábricas, entendeu? Para ser o seu ajudante, seu auxiliar, seu motorista, sua empregada doméstica, sua diarista, etc e tal, sua faxineira, etc e tal. Então tem que ficar uma gama de pobre. Então, quer dizer, aquela cultura que a gente já sabe da diversão pro povo, né? A coisa do pão e circo,
né? Então, né, hoje em dia é a cerveja, né? Então o pobre hoje em dia ele se contenta. Quando chega o final de semana ele vai tomar sua cerveja e papapá geladinha e vai subir na laje e botar a caixa de som lá, incomodando todo mundo que tá do lado, né? É obrigado o cara a ficar escutando o funk ou pagodão e etc e tal, porque o cara não vai, né? As pessoas que estão se incomodando ali na periferia, no extremo da periferia, dentro das Coab ou dentro da favela, não vai falar nada. Eles vão, lógico, eles vão mexer, né? Não, então eles são obrigados a viver desse tipo. E o cara não é necessariamente que ele goste. E os poderosos estão colocando, não, que é bom você viver lá na periferia, sabe? Que tem um glamour, que é legal, que é gostoso, entendeu? Que você vai tomar sua cerveja, você vai trabalhar no sábado, até 6 horas da tarde, mas você vai sair, você pelo menos tem o domingo. Quando o trabalhador tem o domingo, entendeu? Etc e tal. E aí vai criar-se todo esse glamour, e o próprio pobre, né? O próprio periférico, o próprio popular, ele vai se sentir bem e vai começar a enobrecer a quebrada, a enobrecer a favela, a enobrecer. Mas se vocês forem analisar, cara, você assiste esses filmes americanos nos Estados Unidos, você vê lá os bairros dos pobres, as periferias, não tô falando ali de Bronx, esses lugares em Nova York e tal, Los Angeles, etc e tal, onde moram em prédios e tal, tô falando dos pobres que moram mais afastados nas periferias americanas e vocês vão ver as casas dos pobres com jardim e tal, não tem cerca tal, não sei o que lá, e são os pobres de lá, entendeu? E que são diferentes dos pobres daqui, e os pobres daqui, eles estão se contentando, eles estão deixando os matrixiadores, eles estão se tornando assediados, né? Pelos matrixediadores, né? Estão começando a aceitar que não, que é um lugar bonito. Lugar bonito é onde você tenha espaço para você criar seu filho, não que você viva amontoado. Você ficar com essa coisa de, eu honro o lugar que eu nasci, eu sou quebrada, eu sou favela e beleza, você cultivar a sua raiz, da onde você veio e tal, etc e tal, mas você tem que querer algo melhor pra sua vida. Não é crime, não. Não é crime, não, quando um cara sobe do rap, ou um cara do funk sobe, ou um cara do samba sobe, ou um cara no futebol sobe de vida e sai da favela, pô. Todo mundo, o problema não são as pessoas que moram na favela, não são as pessoas que moram em periferia, você tá entendendo? O problema foi a ideia induzida na mente dessas pessoas que tá bom, que é legal ficar ali, entendeu? Que é tranquilo. Não, a mentalidade tem que mudar, todo mundo tem que sair, todo mundo tem que ter espaço. As pessoas têm que deixar de querer ficar nas grandes cidades amontoada e começar a sair pros interiores. Mas ninguém me dá oportunidade na vida, etc e tal. Corre atrás, pô! Corre atrás. Eu tô falando isso, ainda não cheguei no choque de realidade, quer dizer, já tô dando um choque de realidade, mas não cheguei onde eu quero. Que é o seguinte, aumento da natalidade, né? Aumento da miséria, né? Por quê? Eu tava vendo matérias aqui, o cara, em Diadema, né? Onde se passou em 2020, o cara e várias pessoas foram 170 barracos ao chão colocados pela polícia e eu fui despejado 3 vezes já na vida. Eu sei como é horrível. Eu chorei também na hora que eu fui despejado, etc e tal. Dá uma agonia dentro de você. Você não sabe o que fazer. Você não sabe se você morre ou você luta. Você não sabe o que faz na hora que estão te despejando e você não tem pra onde ir, com aquele monte de mudança, às vezes com mulher, com filha, entendeu? Realmente, eu passei por isso eu falo, eu tenho propriedade para dar um choque de realidade. Não é um ricão que tá falando isso aqui, que nunca passou isso na pele, mas nem por isso, por ter passado essas coisas, que é que eu parei no tempo, ou que eu fiz, eu ia falar uma palavra aqui, mas deixa pra lá, que eu tomei uma atitude diferente no passado. Que atitude? Você vê o pessoal... Aí, claro, eu já falei isso em outro podcast, tem culpa de artistas, cantores e cantoras de funk, etc e tal, da televisão, da mídia, desse incentivo à sexualização, entendeu? Da reprodução humana de periféricos, entendeu? Que todos incentivam e ninguém se percebe disso, né? Porque sexo é bom, sexo é gostoso, né? E vai transando com menos idade, com 15, com 16, com 14, com 12. O problema não é transar. O problema
não é a sexualidade. A sexualidade já tá dentro do ser humano com 7, 8, 9 anos de idade, entendeu? Tanto na menina como no menino. Isso aí é natureza humana, papapá. Então o problema não é esse. O problema é a forma que é conduzida essa sexualidade. E o problema é que as próprias pessoas que saíram da periferia conduzem essa sexualidade, reproduzem essa sexualidade, porque uma coisa é o rico. A filha do rico com 14, 15, 16 anos ter um filho, ter 2 filhos. E não tem, se vocês forem ver. É poucos os casos. Mas é muito diferente da filha do pobre, tendo filho, mais filho, mais filho, mais filho. Entendeu? Então todo mundo tem essa parcela de culpa. Porque se o governo não dá assistência, e não dá mesmo, e você vai ficar esperando do governo, papapá. Se você não tem um amigo que dê assistência, se você não tem pessoas ricas ao seu redor, cara, faz tua parte pelo menos. É por isso que na China só se tem um filho, mais de 1 bilhão de habitantes, papapá. Então, o pobre, já que ele não é auxiliado, ele tem que fazer a parte dele, ou deveria, entendeu? Porque tem a parcela de culpa também. Aí o cara lá, né, o gordinho lá, papapá, né, falando lá, o cara há mais de 40 anos, eu vi uns fiozinhos de cabelo branco já, uma barba branca, entendeu? Gordo, forte, entendeu? E chorando, lógico, que derrubaram o barraco dele. Ele tinha 2 filhos, e a mulher, e não tinha pra onde ir, tirando as compras e tal. Lógico que papapá eu me sensibilizo quanto a isso, porque eu passei na pele isso daí também. Só que é o seguinte, você olha pro cara, um cara inteligente, que eu vi do modo dele falar, dele conversar, um cara inteligente. Cara, como que o cara foi parar naquela situação? Não sei. Acontece, beleza? Talvez é karma que o cara tem que passar, beleza, papapá. Mas assim, até o karma tem que ser queimado. Então, eu não vou julgar, eu não tô julgando o cara. Agora, a atitude eu quero analisar. Aí voltar a reportagem, né? Depois de 1 ano atrás do cara, ele já tava morando numa casa de tijolos, tal, de alvenaria, tal. Só que assim, eu vi, não deu pra ver muito bem, mas acho que era periferia também, favela, tal, e apertado, mas já era de tijolo, alvenaria pelo menos. Só que o cara já tinha feito outro filho, já tava com a filha de colo. Então, porra, mano, papapá. Você que faz isso, você garota, você... garoto, menino, moleque, menina, etc e tal, pai, mãe, principalmente pai e mãe tem muita culpa. Pai e mãe tem, mas eu não tenho como ver minha filha, eu não tenho como cuidar, porque eu tenho que trabalhar fora pra conseguir o sustento e tal. Então não faça, não põe um filho no mundo, porque isso é óbvio, é como eu falo, é matemática, é fato. Aumento de natalidade, aumento de miséria, certo? Então aí depois... O governo não vem socorrer cada um, e vai sofrendo. E aquela pessoa que você colocou no mundo vai sofrer, porque não tem atenção, não tem carinho, sabe? Às vezes não tem alimento, entendeu? E o filho que ela vai ter, o seu neto, vai sofrer também. E a miséria vai se propagando. Então o pobre tem essa... entre aspas, obrigação também de se sair da miséria. E sair da miséria não é ficar batalhando, acordar 5 horas da manhã, acordar 5:30 da manhã e batalhar, ir pro seu emprego e conseguir sair ganhar um dinheiro pra comprar casa pra sua mãe, etc. Tá bom, tem seus méritos, mas essa batalha é uma batalha que vai propagar por uma vida inteira. A batalha começa dentro da mente, a batalha é mental, entendeu? E mental é colocar na cabeça, eu não vou ter filho. Quanto menos miséria, quanto menos lugar, já não tem muito lugar, tem pouco espaço para muita gente, entendeu? O cara de classe média, ele fazer um planejamento, ele querer ter 2 filhos e ir morar numa cidade do interior, ou ir morar num condomínio, etc. É uma coisa. O pobre que mora na favela, que mora na quebrada, na Coab, onde for, ele tá aí com 2, 3 filhos. Porra, mano, o mal que você tá contribuindo, porque assim, todo mundo contribui pro mal da humanidade, entendeu? Não somos, os periféricos, não são só coitadinhos, entendeu? Infelizmente é a realidade, é a verdade. E a gente tem que ter conscientização, e a gente tinha que ter mais conscientização das pessoas que vieram do povo, dos jogadores de futebol fazendo campanha quanto a isso, dos caras do rap, dos caras do funk, dos mano, das mina, que tem ONG, essas ONGs que tem na favela, das CUFA da vida, etc e tal. Tem que começar, porque hoje tem métodos, tem camisinha, tem anticoncepcional, tem de tudo.
para ser usado, certo? Só que a sexualização é tão forte, e para mim isso, eu vou falar em outro podcast sobre isso é o maior culpado. Porque a sexualização precoce é o maior culpado. Porque uma menina de 12, 13 anos, 14 anos, um moleque de 14, 15 anos, não lembra e não vai lembrar de preservativo, de usar camisinha. Não vai lembrar de tomar anticoncepcional. Não vai nem saber, não vai aguentar por causa dos hormônios que tá né? Agitado dentro dele nessa idade, não vai fazer o coito interrompido e tirar pra fora na hora do bem bom, entendeu? Então existe isso. Então o aumento da natalidade é o aumento da miséria. O cara não pode chegar e tá chorando e tá reclamando que tá na miséria, que tá sofrendo, que a polícia quebrou os barracos, que isso, que aquilo, que ele não tem pra onde ir, sendo que ele tá com 3 filhos. Certo, papapá? Então, talvez eu tenha me alterado um pouco, mas é porque o podcast é assim. Tem que ser como um programa aqui da Rollins chamado Bom na Cozinha. Tem que ser o podcast verdade, certo? Então, eu prossigo em outros podcasts falando sobre esse assunto, porque eu estou tentando deixar entre 15 e 20 minutos cada podcast, certo? Mas é como eu falo, não sou o dono da verdade, certo? Façam reflexão. A reflexão em cima das minhas palavras, porque verdade não existe, porque tudo é mental, tudo é mentira, tudo é da mente, certo? Façam uma reflexão, construam as suas verdades, aquilo que não servir para você que está me ouvindo nesse exato momento, joga no lixo, e se alguma coisa servir, absorve, trabalha, faz a reflexão, como eu disse, na sua vida e mude suas atitudes, porque são apenas as atitudes que vão mudar esse mundo para nós, a classe social menos abastada. Depende de nós. Só que as nossas estratégias ao longo desses anos já não estão dando mais certo? Então a gente tem que mudar de estratégia. O inteligente, ele sabe a hora de mudar o jogo. Olin Rollins, papapá, Rollins no ar, Rollins saindo devagar.